Quando eu falo na palavra pré-história, provavelmente na sua cabeça você deve se lembrar dos dinossauros ou então dos animais da Era do Gelo. Mas se eu falar a palavra Permiano, o que vem na sua cabeça? Bem, alguns podem conhecer e outros não. Mas no vídeo de hoje a gente vai explorar esse período que é pouco explorado pela mídia e que antecede a época dos dinossauros. Então, agora sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Para conhecermos o Permiano, primeiramente nós temos que conhecer o período que antecede o Permiano, que é o período Carbonífero, que ficou conhecido pela Era dos Insetos, e que havia alguns anfíbios, mas os insetos eram os animais dominantes dessa época. Mas esse período, por mais que ele tenha durado até que bastante, as mudanças climáticas afetaram demais os insetos gigantes e esse período acabou se encerrando e assim dando início ao Permiano, que é o que nós vamos abordar no vídeo de hoje. No início do Permiano, ao contrário das grandes florestas do Carbonífero que eram úmidas e pantanosas, elas davam lugar a florestas secas e desertas. E uma coisa interessante é que é no Permiano que surgem os primeiros desertos. Já nos oceanos, as principais espécies que podem ser citadas são espécies de braquiópodes, que eram bastante comuns, o animal cartilaginoso Helicoprion, e também no Permiano surgem os peixes conhecidos como paleoniciformes, como por exemplo Tolonotus brasiliensis. No Permiano também surgiam répteis marinhos, muito antes dos mosassauros e dos plesiosauros surgiu o Mesosaurus, que foi um réptil que vivia nos oceanos do Brasil e da África. Se você quiser saber mais desse animal, tem um shorts que eu falo um pouco desse animal simpático. Agora eu vou falar dos animais vertebrados do Permiano, que são o foco principal desse vídeo. Então vamos conhecer os vertebrados do Permiano. Estemenosuchus. O Estemenosuchus, que o seu nome significa crocodilo coroado, foi uma espécie de terapsídeo ornívoro e que com certeza esse animal em vida deveria ser bem estranho, ainda mais com essas enormes ornamentações no alto de sua cabeça. Mas como eu disse no início, esse animal era ornívoro e provavelmente vivia em grupos e usava provavelmente suas ornamentações para afugentar predadores. Scutosaurus. O Scutosaurus foi uma espécie de pararréptil que viveu desde a Rússia até o Brasil. Isso mesmo, existe uma espécie de Scutosaurus nomeado de Provelosaurus. E esse animal ele tem uma característica marcante por ter uma grande couraça desde suas costas até a sua cabeça, que também era fortemente armada. Ele possivelmente poderia usar isso de proteção contra predadores. Inostrancevia. O Inostrancevia foi um super predador dente de sabre do final do Permiano. Ele viveu onde hoje é a Rússia. Ele foi o principal predador do Scutosaurus, o animal que eu falei anteriormente. E esse animal, ele tem umas coisas bem interessantes, como por exemplo, os dentes de sabres deles, que são encontrados no seu crânio do fóssil, e também acredita-se que esse animal galopava como os crocodilos. Anteosaurus. O Anteosaurus foi uma espécie de terapsídeo que viveu onde hoje é a África, e ele teria um estilo de vida semelhante aos crocodilos modernos. Ele viveu até antes que o Inostrancevia, e alguns acreditam que ele poderia ser até mais perigoso que o próprio Inostrancevia. Moscops. O Moscops foi um terapsídeo que viveu onde hoje é a África, e ele era um animal herbívoro, mas ele também tinha uma cabeça forte para dar cabeçadas, assim como os paxifalossauros faziam, muito provavelmente. E também já foi encontrado fósseis de gêneros de Moscops lá no Brasil, mas ainda não determinaram quais espécies são. Suminia. O Suminia foi um sinapsídeo anomodonte. Ele era um animal arborícola, ou seja, fica a maior parte do tempo ficando em cima das árvores. Esse animal foi descoberto na Rússia e ele é do final do Permiano. Jonqueria.
O Jonqueria foi uma espécie de dinocefálido, ou seja, ele é de um grupo que é conhecido por ser animais carnívoros, mas esse animal era onívoro, ele viveu onde hoje é a África e possivelmente teria hábitos de vida semelhante ao dos hipopótamos, tanto que esse animal para mim até lembra um hipopótamo. E para finalizar, o Edaphosaurus, que ele foi uma espécie de sinapsídeo edafossaurídeo, e esse animal viveu onde hoje é a América do Norte e a Europa. Esse animal também era presa do Dimetrodon, um animal bastante famosinho do Permiano, e olha só a comparação dele com o Dimetrodon. Com certeza não deveria ser fácil caçar um Edaphosaurus. Então, no final do Permiano, os vulcões começaram a se superaquecer, colocando gases tóxicos no ar, e acabou ocasionando uma grande extinção em massa, conhecida como a Grande Morte, que fez vários animais serem extintos. Mas um animal conseguiu sobreviver, o Lystrosaurus, e o ancestral que daria origem aos dinossauros. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouco sobre o período Permiano, que eu falei algumas coisinhas aqui, mas se você quiser saber mais, tem uns vídeos aí muito bons que fala mais detalhadamente do Permiano. Eu vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado do vídeo e tchau!